Boa noite, galera. Hoje aqui no Podtats, é nosso primeiro episódio aqui, né, dessa nova saga, que é uma turma nova, né, que veio a pegar o projeto que já tinha iniciado no ano passado, iniciando aqui nesse novo ano, né, com o nosso primeiro convidado, que é nosso professor, Ademir Luiz do Prado, que não é só nosso professor, mas ele é um dos pilares e fundadores aqui do curso de TADS, né. Então vai ser uma conversa bem bacana aí pra gente tentar dissecar um pouco aí do nosso curso. E a gente gostaria que você se apresentasse aí, para quem tá assistindo. Perfeito. Obrigado pelo convite. Foi um prazer poder participar desse Poditados, né, que vocês denominaram dessa forma. Eh, Contando um pouquinho da minha história, faz 9 anos que eu sou professor aqui no campus Colombo. Antes eu tive uma experiência de trabalhar 22 anos com desenvolvimento de software na área laboratorial, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Né, ali na Universidade Federal, o hospital ele é um hospital referência, é o terceiro maior hospital universitário do Brasil, e eu era responsável principalmente pela parte de laboratorial. Então eu tive bastante experiência em desenvolver software para essa área, na área médica, e particularmente até sinto um pouco de saudade dessa época, né, mas enfim, sempre a vida aparece, né, com novos desafios, e, surgiu o concurso para o Instituto Federal para professor, e eis que estou aqui. Passei no concurso, já são 9 anos que estou aqui no Instituto Federal. Maravilha, já com isso, na verdade, a gente já tinha algumas ideias de fazer algumas perguntas voltadas para isso, né, mas, ó, você tem um currículo gigante, né, mestrado, doutorado, e o que fez você querer vir pra docência, né, e ainda mais ser um desses pilares aí na criação do curso aqui no Campus Colombo? Então, até contar uma historinha, isso eu não tinha contado para ninguém, né. Eu assim, eu fui procurar como é que foi a minha história da minha família nessa área de docência. E eu descobri que o único professor que tinha na minha família era o meu bisavô. Então meu bisavô veio lá de Pernambuco, isso nos anos 40, né, e viveu um bom tempo no interior de Santa Catarina lecionando. E é o único da família que era professor. E eu tinha essa vontade de ser professor, porque quando eu entrei na Universidade Federal, eu tive a oportunidade de dar cursos para os técnicos administrativos. Cursos os mais variados, desde manutenção e montagem de computadores, até, trabalhar criando páginas na internet na época, estamos falando dos anos 90 isso, né, ainda usava bastante Internet Explorer, né, que já não existe mais, e também, editor de texto, Excel, planilha, Access, né, para trabalhar um pouquinho com banco de dados. Então eu dei muito curso para servidores da UFPR. E aí eu recebi um convite para lecionar na Uninter, né, e eles estavam começando a abrir lá o curso de TADES na Uninter. Então 10 anos eu lecionei na Uninter. E nesse período que eu lecionava à noite na Uninter e trabalhava durante o dia no Hospital de Clínicas, fui ganhando gosto por lecionar, experiência também. Surgiu um concurso no Instituto Federal e eu acabei fazendo esse concurso, e foi bem interessante, porque tinha uma matéria naquele semestre, no último ano da Uninter, o coordenador do curso chegou e falou para mim: "Demir, preciso de um professor de sistemas operacionais". E sistemas operacionais é uma matéria, na sua essência, muito teórica. Claro, você pode até deixar um pouco prático, mas assim, a grande parte da ementa do componente curricular dos sistemas operacionais, ele é teórico. E eu nunca gostei dessa matéria. Daí, bom, o coordenador pediu, vamos lá, né, vamos desafio. E foi interessante que naquele semestre eu tive que estudar para poder lecionar para os meus alunos, e foi interessante que 4 exercícios que eu passei para os meus alunos naquele semestre, caiu no concurso. Então eu achei muito interessante, né, 10% da prova, que eram 40 questões, objetivas, né, mais uma questão, discursiva, 10% era eu quando olhei a prova disse: "Não acredito, isso aqui eu ensinei para os meus alunos nesse semestre", né, então foi bem interessante, né. Então você vê que lecionar é interessante para que você primeiro quem mais aprende é o professor, então eu costumo dizer que a pessoa que mais aprende na realidade é aquela pessoa que compartilha o conhecimento que ela tem. Então uma forma de você aprender, né, é você também dar algum curso, lecionar.
porque você que vai reter mais o conteúdo, né, então você tem que estudar muitas vezes para poder passar para o estudante, né. E eu tento passar de uma forma que eu tento fazer analogias, comparações, com o mundo real para que fique mais acessível aquele conteúdo, né. Então, às vezes, é um conteúdo técnico, mas você tenta eu pelo menos tento fazer alguma analogia para ser um pouco mais acessível para o estudante, né. Então surgiu dessa forma, daí eu passei no concurso, né, e estou aqui já 9 anos, né. Na realidade, só para vocês saberem, de todos os 10 professores que nós temos na área técnica, o único que fez concurso para o campus mesmo fui eu. O restante dos professores, eles foram todos por redistribuição, né, de outros dos outros campi que vieram para cá, né. Então o único concurso que teve aqui para o Campus Colombo, fui eu que passei, né. Nesse histórico, né, nisso que o senhor trouxe para nós, bem interessante, continuando, né, a sua trajetória, o senhor foi convidado então para trazer esse curso, né, o TADS aqui para o Campus Colombo. Pô, como foi esse desafio, né, e de ajudar a criar um curso do zero aqui em Colombo? Muito boa pergunta. Isso aconteceu em 2017, né, em 2017 eu fazia 6 meses que eu já estava trabalhando, estava lecionando com, o curso técnico em informática. Nós tínhamos na época 3 cursos técnicos, né, que era, eh, alimentos e informática, e tinha um outro que era subsequente, que acontecia à noite, né. Que era com estudantes que já tinham feito ensino médio, que era agroecologia, algo assim, eu não lembro agora, porque esse curso não existe mais. E aí em 6 meses, eu lembro que eu fui convidado, né, a direção de ensino na época, falou: "Ademir, nós precisamos criar um curso de graduação". Daí, eu sempre respeitei muito as pessoas, né, então, como eu era o terceiro professor da área de informática aqui no campus, eu conversei com os 2 primeiros professores, eu falei: "Olha, por uma questão", pelo menos eu trato dessa forma, "por uma questão de consideração e respeito, vocês não querem tomar a frente da criação desse curso, né, porque eu vejo que é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo também é um privilégio, né, você tá fazendo história, né. Então eu levei diante dos 2 professores, eles falaram: "Não, fica à vontade, Ademir, pode assumir, né, essa responsabilidade". Aí, começamos, né, isso em agosto de 2017 nós começamos, né. Eh, Foi um desafio por quê? Porque eu nunca tinha feito, né, criado um curso, né, eu só tinha lecionado na Uninter à noite, mas eu nunca tinha participado da parte burocrática da criação de um curso, e você criar um projeto pedagógico de curso, né, o nosso famoso PPC, e foi tudo do zero, né. Então, eu diria para vocês que, esse PPC, o primeiro PPC foi 90% praticamente fui eu que fui montando sozinho ali, tive um auxílio de alguns professores ali no final, mas foi um grande desafio, né. E por quê? Porque, a ideia aqui do campus era a gente verticalizar o conhecimento, né, então nós já tínhamos curso técnico em informática, então o próximo passo seríamos ter um curso de graduação em informática, para que os estudantes que fizessem o curso técnico pudessem em algum momento, se eles fizessem, né, fazer uma graduação também na área, né. Ainda nós estamos com o terceiro agora, um outro desafio, no terceiro não diria, mas outro desafio, que é criar uma pós-graduação, né, para a gente fechar de certa forma, né, essa verticalização, desde o ensino médio até a pós-graduação, né. A gente tem algumas ideias, né, a gente conversa com outro professor, mas assim, ainda temos que esperar, né, a concretização do bloco, né, que daí tem espaço adequado para a gente poder, se assim a equipe e a direção achar adequado, nós criamos uma pós-graduação aqui, no campus, né. Então foi um desafio grande, 2017, né, e foi durante um ano praticamente, de agosto de 17 até, julho de 2018 é que foi essa preparação. No final de 2017 a gente fechou, enviamos para a Proens, né, Pró-Reitoria de Ensino, para avaliar esse projeto, né, e tivemos o aceite do projeto, né, foi aprovado o projeto, e aí a partir de 2018 foi aberto o processo seletivo e 19 tivemos a primeira turma de TADS, né. Então foi um desafio, para mim foi um aprendizado muito grande, claro que foi um pouco difícil no início, porque você vai aprendendo
como desenvolver a parte burocrática, você conhecer, toda, a necessidade administrativa para poder criar o curso, mas estamos aí, né, o curso conseguiu uma nota excelente, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Então, professor, você falou no começo do curso, né, que você em 2000 no agosto, começo de agosto de 2019 ali, começou a desenvolver o curso de TADS aqui. Como foi o sentimento de começar a desenvolver esse curso? Você sentiu empolgação no começo? Imagino que tenha sido uma montanha-russa de emoções, mas qual foi a principal emoção que levou o senhor pra frente? Então, isso que você falou é uma pergunta bem interessante. Foi em agosto de 2017 que a gente começou e na época, da mesma forma, eu fui convidado a ser coordenador do curso técnico de informática, né. E junto com isso também a questão de criar o curso do TADS. E também foi um grande desafio ser o coordenador de curso técnico, né, porque a demanda de um coordenador de curso técnico, a atenção é muito maior do que um coordenador do curso de graduação, do TADS, por exemplo, para o aluno, porque são alunos menores, então eles precisam de uma atenção maior. Então, junto com esse desafio, além de eu lecionar, eu ainda era coordenador do curso de técnico de informática. Eu fiquei por um ano, né, então foi de segundo semestre de 2017 até o segundo semestre de 2018, que eu fui coordenador do curso técnico em informática. Então era uma demanda muito grande. Eu lembro que eu era um dos primeiros professores a chegar no campus todos os dias, porque aluno de ensino médio sempre exige, né, mais energia da gente, né. E junto com isso eu estava com uma carga considerável de aulas também, né, isso, pesava, né, então eu estava com uma carga considerável de aulas na época, tinha a coordenação do técnico e ainda mais a responsabilidade de criar o PPC, né. Eu lembro também quando fui chamado para ser coordenador do curso técnico, da mesma forma, é da minha pessoa isso, falar dos meus colegas, né, a gente chama de pares, né, pares é aquele professor que tem a mesma linha sua de formação, né. Então, quando a gente fala os pares, é você ter um outro colega que trabalha na mesma profissão que você. Então eu falei com os meus pares ali, com os professores, também perguntando: "Vocês não querem ser coordenador do curso técnico?" Que eles falaram: "Não, fique à vontade, Emílio", então eu recebi o convite, sim, porque eu estava chegando, né, eu, assim, respeito muito a história de cada pessoa, né, e assim, foi um desafio, porque eram muitas atividades que tinha que fazer, né, e você encaixar mais isso, né, então você acabava trabalhando mais do que as 8 horas diárias, porque você é algo que não aparece, né. Tem aquela famosa, piada e brincadeira: "Professor, além de dar aula, você trabalha, né, tem uma piadinha que o pessoal solta aí. De fato, o trabalho do professor, dar aula, eu posso falar uma coisa para vocês, dar aula é a parte mais prazerosa que tem, é dar aula, porque tem porque é a ponta do iceberg, é onde aparece o professor, digamos assim, mas você tem todo um trabalho nos bastidores, por exemplo, a parte burocrática, a preparação das aulas, se você tem algum cargo administrativo, então tem muita responsabilidade, você acaba levando para sua casa, você acaba trabalhando muito em casa. E eu não dava conta, eu tinha que trabalhar, confesso para você, muitas vezes, muito sábado, muito domingo, eu estava trabalhando para poder dar conta da demanda. Porque quando a gente começou aqui, a gente tinha poucos professores. Para você ter uma ideia, fui o terceiro professor, né, então em 2017 nós éramos em 3 professores. Tinha um curso técnico e ainda por cima agora esse desafio de nós abrirmos o TADS, então nós éramos em apenas 3 professores e abrir um curso superior. É claro que daí até nós abrimos o curso, vieram mais 2 professores, nós éramos em 5 professores quando o TADS começou. Mas então, professor, essa demanda, que chegou para você, ela foi especificamente para abrir um curso superior de tecnologia, análise e desenvolvimento de sistema? Na realidade, a direção de ensino, ela perguntou, para mim, qual curso deveríamos abrir, aqui no campus, né, tinha que ser na área de TIs, mas a área de TI nós temos ciência da computação, nós temos sistemas de informação, nós temos engenharia da computação, tem engenharia de software. Na época, uns anos atrás, tinha tecnologia, internet, tinha tecnologia para redes de computadores, né. E eu falei assim: "Olha, dado o perfil, analisando o mercado, dado o perfil que é mais acessível para os estudantes, eu vejo um curso, de curta duração
e ele tem uma validade tanto como qualquer outro curso de bacharelado, né, o TADS, porque Tecnologia em Análise de Sistemas é um curso curto dentro da área de TI, e tem uma formação mais técnica, claro que tem também os componentes, que não são da área técnica, para poder formar o conjunto de toda a carga horária do curso, mas ele é um curso de curta duração e o estudante daí ele vai escolher o que que ele quer fazer depois, a especialização dele. Então, eu vejo assim, que é um curso que é bem voltado para as pessoas que trabalham durante o dia, que têm essa necessidade e muitos dos nossos alunos eles precisam se autossustentar, muitos sustentam famílias, né. Isso é uma oportunidade que foi dado e que eu vejo para o estudante, pensando no estudante, pelo menos foi dessa forma que eu sugeri, nós abrimos o TABS, né, por ser um curso de curta duração e um curso também que ele é muito bem visto no mercado de trabalho. Eh, pra vocês terem uma ideia, só contando uma experiência, tem um pai, o filho dele, né, há uns 3 anos atrás queria fazer engenharia da computação na UTFPR. Falei: "Olha, pá, é bom, por ser excelente, mas para você fazer engenharia da computação, você tem que pensar se você quer trabalhar com sistemas embarcados, porque engenharia você vai acabar trabalhando com automação, mais sistemas embarcados". E eu vejo que é um curso extenso, né, são 5 anos, e eu falei para ele: "Olha, eu acho interessante fazer o TADS, tal", né, falei para ele, para o pai. E o que aconteceu? O ano passado ele veio falar comigo, né, o rapaz, né: "Então, Ademir, puxa, eu não estou gostando do curso de engenharia da computação, muito demorado, e tal". Eu falei: "Pois é, então, a gente tem um pouquinho de experiência, então a gente sabe o que está falando, né". E eu indiquei na época e continuo indicando até hoje, não mudei. O curso de TADS é o curso que mais rápido te dá a formação e depois se escolhe se você quer se especializar na área de suporte, na área de desenvolvimento, na área de gestão, aí é com você. Então eu vejo que o importante é ter um curso de graduação e depois você escolhe se quer fazer uma certificação, uma especialização, um MBA, né, ou até um mestrado, doutorado, porque o curso TADS também dá essa oportunidade para você de fazer, desenvolver a tua pós-graduação, né. Maravilhoso. E, cara, principalmente quando você pensa nisso, né, que a gente tá na região aqui de Colombo e que a maioria das pessoas trabalham de fato, ter um curso assim voltado para o trabalhador, né. Eu queria aproveitar agora está aí o pessoal que está assistindo no nosso site do Instituto Federal, né, se você for no procurar o curso lá de Colombo, você tem as matérias, como falo, O matriz curricular? isso, né, então quem quiser pode acessar lá no site e procurar, né, quais são as matérias, aquilo que mais a gente mais estuda, pode comparar até com outras faculdades, com os outros cursos, mas eu digo que particularmente esse curso é muito bom, gosto muito desse curso, ele é excelente, trabalha em várias áreas, e justamente isso que o professor falou, depois você pode escolher naquilo que você vai se aprofundar, naquilo que você mais gosta. O temor de muitos alunos que pensam em entrar aí em curso de informática, né, TAS, sistemas de informação, é ter esse receio de que você precisa, às vezes, ser um gênio da matemática ali, ser aquele cara que é muito bom nisso, né. E para você, o que que um aluno realmente precisa para estar no curso aqui? Primeiro, eu vejo como qualquer outra área, tanto dedicação. Se você não tiver dedicação e foco naquilo que você se propõe a fazer, isso não é só para um curso de graduação, é para tudo na vida. Você acaba não atingindo teus objetivos. Então, às vezes, a falta de foco, né, faz com que a pessoa não consiga atingir seus objetivos. Agora, matemática, realmente matemática, às vezes é a dificuldade, né, que muitos estudantes têm, né, porque nós estamos numa área que é considerada ciências exatas. Eu costumo dizer que um dos componentes mais importantes que tem, no curso é algoritmos e lógica, porque tudo você vai utilizar algoritmos e lógica. No teu dia, eu costumo falar isso, no teu dia a dia, você todo dia starta um algoritmo, não é? Você pode observar, se você analisar a tua rotina diária, você segue uma sequência lógica todos os dias. Mas o fato de você, ter uma base forte em lógica, em algoritmos, é essencial. Matemática, você falou matemática. Matemática, nós temos 2 componentes para atender essa área da matemática, uma delas é matemática computacional,
e a outra é estatística aplicada, né. Esses 2 componentes curriculares, eu diria para vocês que é o mínimo que a gente tem que ter num curso de graduação na área de TI, e que dá a base necessária mínima para vocês poderem trabalhar. Se você for fazer uma engenharia, você vai ter muito mais matemática, cálculo numérico, conteúdos muito mais complexos, né. Mas eu vejo que para você desenvolver software, principalmente, que é onde tem a maior demanda do mercado, é desenvolvimento de software. Se você for ver, onde precisa de mais profissionais? Na área de desenvolvimento de software. Sim. Então, o que nós temos, os componentes, é o mínimo necessário, né. É claro, eu sempre costumo dizer para os estudantes: "Você não pode ficar somente com as aulas, você tem que ter um pouquinho de proatividade, você tem que buscar fora, complementar, você estudar mais". A faculdade, ela te dá uma linha, né, a faculdade, o curso formal, ele te dá o passo a passo, a maneira correta, o que é pré-requisito do quê, né. Então, por exemplo, como que você vai codificar, uma linguagem Java ou PHP, sem primeiro ter lógica, sem primeiro ter ali o início da linguagem de programação C. A linguagem de programação C, muitas vezes a gente é criticado, mas é uma linguagem que ela é utilizada em todas as universidades. E também é uma linguagem que ela, tudo bem, ela já tem mais de 50 anos, essa linguagem de programação, né, mas é uma linguagem que ela é base para as outras linguagens de programação. Então por isso que nós utilizamos ainda a linguagem C, porque todas as universidades públicas ou privadas utilizam linguagem C como uma primeira linguagem de programação. Então matemática, é claro que se você tem dificuldade, significa que você teve um problema sério na base, né, na base. Então esse que é o grande problema que teve. Mas a matemática que é cobrada aqui não é uma matemática difícil não, é aquilo que foi ensinado, sem dúvida, ali no ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio. Então não é uma matemática muito pesada, é uma matemática voltada para computadores, como vocês veem, portas lógicas ali em matemática, né. E estatística, por que estatística? A estatística aqui, ó, a grande o filé mignon ali da estatística, é que hoje em dia o que está se pedindo muito no mercado de trabalho é cientista de dados. Cientista de dados, quem for para a área de ciência de dados, primeira coisa que você tem que gostar é de estatística. Você tem que gostar de estatística. Aí você tem que gostar de tecnologia e, claro, você tem que gostar de negócio. São os 3 pilares para você ser um cientista de dados. Tem que gostar da área de estatística, conhecer tecnologia e saber conhecer profundamente o negócio que você vai analisar. Isso é ter a ciência, o conhecimento, né. Então existe hoje um mercado amplo necessitando de cientistas de dados. Se é o que me perguntar, se pudesse voltar: "Ah, Ademir, se deixasse de ser professor, o que você gostaria de ser hoje?". Cientista de dados. É isso que eu gostaria de ser hoje, onde eu gostaria de atuar é com ciência de dados. Antes da ciência de dados, os últimos, se você me perguntasse há uns 8 anos atrás, eu gostaria de ser DBA, analista de banco de dados. Professor, e ainda sobre essa dedicação que o aluno tem que ter, né, quem está no curso, e se a pessoa, né, o aluno que está no curso, mas chegou na metade, mais ou menos, do curso e começa a se sentir um pouco perdido, falando: "Olha, esse curso aí, de repente não sei se é para mim", que conselho que o senhor costuma dar para esse aluno que já está na metade do curso e às vezes ele começa a a se sentir um pouco perdido? Primeiro, assim, que eu costumo falar para o estudante é o seguinte: nem todos gostam de codificar. Isso é certeza, né. Nem todas as pessoas gostam de codificar, de ficar escrevendo código, nem todas as pessoas gostam de escrever scripts e banco de dados, ou script para poder configurar, servidores, no caso, na área de suporte. Então, tem uma outra área que também paga muito bem, e às vezes é o que a pessoa pode ser que ela se ache nessa área, que é a parte de gestão. Gestão, né. Então você ser um gestor de projetos, onde você vai liderar equipes, é uma área interessante. É uma área que paga muito bem, melhor até do que o próprio desenvolvedor, né, o próprio analista. É uma área de responsabilidade, se você gostar de gerenciar pessoas, é uma área interessante, em que aí você precisa terminar aquele, você falou metade do curso, então só falta 1 ano e meio, 1 ano e meio passa muito rápido, né.
Então vale a pena, às vezes, gastar um pouquinho mais de energia, terminar, formar, e aí você faz uma especialização na área que você gosta. Porque eu costumo dizer o seguinte: você não vai gostar de todas as matérias. É utopia dizer que o estudante gosta de todas as matérias. Isso não existe. Ai, não, eu gosto de todas as matérias. Isso aí, por favor, isso aí está mentindo para você mesmo e para as pessoas que estão indo com você. Então, assim, daria o conselho seguinte: tá dentro desse universo que você está estudando, o que você tem maior afinidade? Porque alguma coisa não é possível, alguma coisa você deve ter uma afinidade. E aí, é claro, você vai ter mais dificuldade naquelas matérias que, por exemplo, você gosta mais de gestão, não gosta tanto de código. Vai sofrer um pouquinho para terminar o curso, mas é importante terminar para você fazer uma especialização na área que você quer, né. Mas já aconteceu com aluno que daí: "Professor, não vai". Então daí que conselho que eu dou e alunos me ouviram nesse conselho, por isso que eu sou feliz. Depois vieram me abraçar e me agradeceram muito. Então teve pelo menos 3 estudantes que eu lembro do TADES, quando eu começava em 2019, que eles não se acertaram no curso. Daí eu falei assim: "Olha, nós temos outros 2 cursos aqui, avimentos e processos gerenciais, tecnologia em processos gerenciais. Que tal você, fazer um desses cursos?", né. E eu lembro que, 2 foram para TPG e um foi para alimentos. E se formaram. Se formaram no ano passado, demorou um pouquinho mais, se formaram nessas outras áreas, se sentiram mais realizados e vieram me abraçar e me agradecer: "Professor, se não fosse aquele conselho". Então essa é a parte gostosa de ser professor, a parte gratificante, é você saber que ajudou na formação, um pouquinho na formação de cada estudante, e o mais gostoso, o mais prazeroso de ser professor é receber o retorno, o reconhecimento disso, né. Então, esse é o combustível pra gente, né, porque pelo menos o reconhecimento que o aluno ouviu, né, o estudante ouviu aquele conselho e seguiu e se deu muito bem, isso é muito prazeroso. Então, se acontecer, Fabiano, na metade do curso, eu dou a primeira essa opção, porque eu gostaria que o estudante continuasse no curso, porque eu digo que o nosso curso é o melhor curso que tem, né. Então, vou dizer que são os outros, é meu curso. Eu vou falar para vocês, eu tinha 14 anos, lá em 1984 tinha 14 anos, naquela época eu já queria trabalhar com informática. E aí a primeiro curso que eu fiz, eu lembro, foi Basic, né, programando em Basic. Eh, então foi num computador antigo, né, TK, 3000, eu nem lembro direito mais o nome do computador que é, mas então, e desde 14 anos, de 84 para cá, se você perguntar para mim: "Que curso você gostaria de fazer hoje?", o mesmo. Eu gosto, eu gosto desse curso, eu gosto da área de TI. Segundo, seria mecânica, eu trabalhei 10 anos com a parte de manutenção de locomotivas e vagões, né, então me chama a atenção a mecânica, mas primeiro foi informática e até hoje, depois aí de 42 anos, continuo gostando de informática, é a área que me identifico. Professor, você falou para nós agora que ver os alunos se formando dá um prazer, é algo prazeroso para você. Você tem muito contato com pessoas que já se formaram, se mantém esse contato? E se sim, dá uma sensação de missão cumprida ver as pessoas depois de um tempo retornando para falar para você: "Nossa, professor, me formei, tô atuando na área", dá uma sensação de missão cumprida? Sem dúvida que dá e principalmente, eu já convidei alguns dos estudantes para palestrarem aqui, né, estudantes que já se formaram, né, para os estudantes aqui que estão fazendo o curso, porque é um incentivo, né. E também convidei alunos que participaram de bancas de apresentação de trabalhos, né. Eu lembro que, pelo menos 2 alunos antes de se formar, né, para vocês terem uma ideia, eu sempre falo: "Olha, uma das coisas prazerosas de ser trabalhado na área de TI é que nós criamos soluções. Então as pessoas têm problemas para resolver, e nós criamos a solução, né, então a gente ajuda as pessoas. A gente auxilia as pessoas quando você desenvolve um software, você cria alguma solução tecnológica, é para ajudar as pessoas. Esse é uma motivação para você. Mas é claro que a parte financeira também deixa a gente alegre, né. Então por isso que a gente chama de faz-me rir, né. Quando vai receber o salário, né, a gente diz: "Ah, faz-me rir". Então isso traz alegria pra gente, mas
Só isso não é suficiente, você tem que ter também uma satisfação. Eu vou falar uma coisa para vocês, aconteceu essa semana, ó. Aconteceu agora, hoje é dia 27 de março de 2026. Eu participei de uma banca, assisti uma banca de defesa ali da UFPR, de gestão da informação, uma banca de mestrado, né? De um estudante que fez um projeto, e aí tinha outros 2 colegas ali de mestrado de ensino de informação, um deles inclusive eu nem sabia, ele está fazendo mestrado, mas ele trabalha aqui no campus, o Jefferson. Daí um dos alunos que estão fazendo mestrado perguntou: "Fizesse trabalhou no Hospital de Clínicas?" "Trabalhei no Hospital de Clínicas." Daí ele está fazendo o projeto dele de mestrado tem a ver com arquivo hospitalar, né, arquivo hospitalar, onde fica o prontuário, todas as informações do paciente, né. Daí ele falou: "É, tô desenvolvendo um projeto aqui no mestrado." Eu falei: "Você sabia que a primeira etiqueta de código de barras", eu conto essa história para vocês, né, conto assim, fui eu que desenvolvi, aí na época era em mainframe, não tinha mouse, essas coisas, era mainframe, computador de grande porte. Daí ele falou: "Então foi você que desenvolveu essa etiqueta?" Ele pegou me mostrou o celular dele, aquele envelope, marrom, que é o envelope onde fica guardado as informações do paciente, e tinha etiqueta lá em código de barras, com os dados do paciente, o registro do paciente, data de nascimento, nome da mãe, né. Eu falei: "É isso aí mesmo, foi eu que desenvolvi isso aí, foi a primeira etiqueta de código de barras lá do Hospital de Clínicas, né." Isso na década de 90. E ele está trabalhando justamente nessa parte, o mestrado dele, com arquivo hospitalar, né. Então foi muito interessante, eu assisti a banca, né, de um outro estudante, e esse estudante, do mestrado veio falar comigo, né, porque é amigo do Jeffs, que trabalha aqui no campus, e aí conversando sobre o projeto, daí eu falei: "Olha, eu trabalhei 22 anos no HC e tal." Daí ele falou: "Ah." E aí cuidava da parte do laboratório, mas também da parte ambulatorial e dessa parte aí de outros sistemas, né, de internação, farmácia. Eu lembro que desenvolvi alguma coisa para essas áreas também, mas o meu carro-chefe lá era o laboratório. E eu lembro também que eu desenvolvia a primeira etiqueta de código de barras lá para poder, o prontuário, o paciente chega, né, porque o médico pede o prontuário, depois tem que devolver esse prontuário. Então, simplesmente só chega ali, passa no leitor de código de barras, devolveu o prontuário ali para o arquivo hospitalar para guarda, né, daquele prontuário. Então, quando eu olhei aquele envelope marrom com aquela etiqueta, então, vocês usam até hoje, né, então você vê, 98 que eu desenvolvi isso. Então isso é uma satisfação, né, essas coisas trazem prazer, então quando você trabalha com isso, né, é a parte financeira também, mas tem a satisfação, né. Então, professor, você já falou um pouco disso, só que agora tentando ir um pouco mais a fundo, você acha que quem se forma hoje no curso de TADS pode seguir quais áreas? Quais áreas? Essa é uma pergunta legal. Primeiro, o nome do curso é Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, o carro-chefe do curso, eu diria para vocês, que é a parte de desenvolvimento. Se você pegar ali a matriz curricular, a maior quantidade de componentes curriculares que tem a ver com sempre estar envolvido com a parte de desenvolvimento, que envolve banco de dados. Não tem como se desenvolver software sem usar banco de dados, né? Então, tem ali matérias de banco de dados e também de linguagem de programação, linguagens de programação. Então o primeiro foco seria para desenvolvedor. Daí, vem aquela pergunta: mas pô, mas o curso não ensina as linguagens de programação que estão na moda no momento." Isso aí é por tua conta, sim. Isso aí é por tua conta, porque uma vez que você aprende uma linguagem de programação, a segunda é muito mais fácil. Você sabe como fazer um if em linguagem C, você vai ver que para fazer um if em uma linguagem PHP, C Sharp, Java, não é muito diferente e qualquer outra linguagem. Muda uma outra sintaxe, mas, você aprendeu numa, a segunda é mais fácil. Então a tecnologia que você for utilizar ou que você for buscar no mercado, depois você se especializa. Mas assim, o carro-chefe do curso é desenvolvimento, primeiro momento. Segundo momento, digamos que eu posso dar como conselho, profissão que pode ser utilizada, seguir para a ciência de dados, porque a matriz curricular atual, nós temos um componente que eu fiz questão de colocar, que a gente já fez um ajuste, melhor dizendo, no PPC. E aí eu fiz questão de colocar ciência de dados, um componente eu sugeri para colocar no curso. Também nós aumentamos as horas do algoritmos e lógica, porque, a gente entendeu
é uma falha que tem para o aluno. Os alunos, às vezes, era uma quantidade muito poucas de horas que tinha para lógica e algoritmos, então a gente aumentou a carga horária. Então, primeiro seria desenvolvimento, segundo seria para você ser um cientista de dados, um terceiro seria para você ser um analista de negócios, um analista de sistemas, mas seria mais analista de negócios, ou seja, você vai acabar fazendo mais a parte de regra de negócio, conversar com o cliente. Então, tem esse papel. Hoje é muito separado as funções que tem nas grandes empresas, né, as atuações. Então, a formação do curso seria basicamente para desenvolvimento de software, para análise e para ciência de dados. Eu diria que atende essas três partes. Mas atende também, tem componentes que atendem um pouquinho a parte de suporte, porque vocês têm ali redes de computadores também, tem arquitetura de computadores. Então atende um pouquinho mais essa parte de suporte também, infra, né, que a gente chama. Hoje em dia tem tantas assim áreas, nomes diferentes, né, para função, é muito assim, muito pontual, mas a grosso modo seriam essas áreas aí. Tem um pouquinho também de gestão. A gente tem a gestão empresarial e tem gestão de projetos. Então você pode ter aí 4, 5 áreas, pelo menos, que você pode, se você aproveitar bem, né? Se você aproveitar bem e estudar bem os componentes, uma dessas 4, 5 áreas você tem condição de entrar sem problema. E aí, é claro, você vai ter que buscar certificações naquilo que você deseja atuar no mercado, né? E sempre costumo dizer o seguinte: tem 3 formas de você atuar. Uma é você ser empresário, empreendedor. Segundo, é você trabalhar numa multinacional. Terceiro é fazer concurso público, né? As 3 áreas têm excelentes oportunidades. Aí você tem que ver se você tem, assim, dentro de você, se você é visionário para ser empreendedor. Se você não é visionário e não for uma pessoa conservadora, se for conservador, você não pode ser empreendedor. Eu sou conservador. Conservador que se é do seguinte modo, eu sou muito pé no chão. Então o empreendedor ele tem que ser um pouquinho, tem que voar. Eu sou muito pé no chão, então por isso que eu vim para o serviço público, porque eu gosto dessa área também, eu me sinto mais à vontade. Mas tem pessoas, por exemplo, que se dão muito bem na iniciativa privada, né. Só para dar mais um exemplo aqui, dos alunos, né, eu esqueci, eu fiz uma volta, mas esqueci, eu ia contar outra história. Teve 3 alunos que eu lembro bem da primeira turma que se deram muito bem antes de se formar, para vocês terem uma ideia. Um trabalhou, ele era motorista de Uber, ele saiu antes de se formar, ele trabalhou na Ambev, ele ganhava R$ 10.000 antes de se formar na área de TI. Um outro aluno que eu convidei para ser banca, eu cheguei assim do lado dele assim: "Escuta fulano, fala aqui para mim, quanto que você tá ganhando aí agora? Só para matar minha curiosidade". Ele falou um valor, falei: "Cara, você tá ganhando mais do que eu", mas eu fiquei tão feliz por isso. Pode acreditar, e não fiquei de forma alguma competindo, eu falei: "Cara, que legal", porque eu acompanhei a trajetória desses estudantes. Então é prazeroso demais. Então tem essa parte que eu falei, a parte que está super aquecido o mercado para nós da área de TI, mas também tem um retorno que de você ter satisfação daquilo que você faz. Tem que ter satisfação. Então você tem que, eu sempre costumo dizer, a gente vive, mas a gente tem que marcar a vida das pessoas. De que forma? As pessoas têm que lembrar uma coisa legal que se fez. Então cada um de nós tem uma história. Então eu sei muito bem as minhas limitações, mas eu sei também das minhas qualidades. Eu sei aquilo que eu marquei, as pessoas lá onde eu deixei no estudo de clínicas, e eu sei o que eu fiz aqui até hoje aqui no Instituto Federal do Paraná, em Campos Colombo. Então, a história da gente tem que pautar em ajudar as pessoas de alguma forma. Então, a nossa área propicia isso, né. Então, eu quero deixar isso para vocês. Se você focar, vai ter oportunidades. As melhores oportunidades aparecem para quem se prepara mais e para aquele que está melhor preparado. A tal da inteligência artificial, a IA, o senhor vê mais como uma aliada ou como um desafio para quem está começando agora? Vou informar aqui, o senhor vê mais como uma aliada ou como um desafio para quem está começando agora? Eu vejo como os 2, né. É um desafio e é aliada ao mesmo tempo. É aliada porque você, desenvolve um produto com uma rapidez muito maior do que antes. Você sabe, se você escrever corretinho ali o prompt ali na generativa, na IA generativa,
você ele faz para você tudo ali, se você souber escrever, com inteligência, com a tua inteligência, ele faz ali, já cria tudo, ele cria tanto front-end quanto back-end para você, ele cria, tá. O grande problema que eu vejo é você só se apoiar na IA, a IA tem que te ajudar, ela vai te ajudar a te dar maior produtividade. Então ela é muito boa, eu vejo com bons olhos. O problema da IA é você se tornar um pouco preguiçoso, porque, a IA você precisa ser crítico com relação à IA. Então, por exemplo, você escreve um prompt lá, e aí ela te dá um retorno. Se você não tem uma boa base de conhecimento para criticar, você vai aceitar aquilo que ela escreveu. Você já percebeu que a IA nunca escreve para você que não sabe? Sim, sim, sei. Ela sempre vai dar uma resposta para você. Entendi. Já percebeu isso? Então significa que ela vai em alguma situação vai inventar alguma coisa. E ela inventa mesmo. Eu fiz um teste assim, para ela escrever para mim: "Ah, me cite 3 trabalhos acadêmicos que falam sobre esse assunto, colocando na norma BNT". Eu fiz um teste. Ela criou 3, colocou o contexto, e tal, aí tudo bem, fui lá e fui checar se existia aquela referência. Não existia. Nossa, né, então ela inventou. Então, aí que tá, você não pode usar a IA como uma muleta para você, a IA ela tem que ser como uma ferramenta produtiva, mas você tem que ser crítico e você tem que ter uma base de conhecimento para que você possa pegar aquilo que ela gerar e criticar no sentido de ver se de fato o que ela escreveu está correto ou não. Você tem que desconfiar no primeiro momento e você tem que aperfeiçoar. Ela não vai fazer 100%. Aí eu estou falando isso a nível de código, né? E aí você vai precisar corrigir o código, você vai precisar entrar no código. Agora, se você não tem uma formação, se você não tem um conhecimento, você vai se bater ali para fazer e vai demorar o tempo ali para poder corrigir aquele problema, que ela não é 100%, né? Não existe inteligência artificial 100%. Se alguém falar: "Não, é 100%", então desculpa, meu amigo, não existe. Não existe, nem o ser humano é 100%, quanto mais uma máquina. Então, não existe. Mas sem dúvida é um desafio, e eu vejo com bons olhos. É um desafio porque as pessoas vão ficar muito dependentes, aí quando não tem, como é que fica, né? Eh, assim, a minha preocupação com a IA é um colapso que pode acontecer um momento, né? Eu falo para vocês que ciência de dados é uma área que tá em voga, tem muita oportunidade, porque está sendo criado um volume muito grande de informações e dados. Eu não tô sendo aqui um profeta do apocalipse, mas pode acontecer que em algum momento venha colapsar. Entendi. A quantidade muito grande de dados e servidores, né, não dá conta em algum momento e mesmo a gente, né, se você perceber hoje é muita informação. Então é uma coisa que me assusta um pouco, né, e o mais preocupante que eu vejo é o ser humano atrás da IA, né, que vai utilizar aquele recurso, para causar fraude, para poder causar prejuízo para as pessoas, né, essa é a minha preocupação maior que eu tenho, né. Então, na realidade o problema grande é o ser humano, né. Então o ser humano é que está por trás da IA, esse é o problema. Quanto a nós, a gente tem que ser crítico, por isso que eu reforço para vocês, a gente tem que ter uma boa formação, uma boa base, sempre desconfiado e sempre tendo uma visão crítica para analisar aquilo que ela entrega para você. Então, professor, o curso de análise e desenvolvimento de sistema, né, do FPR Campus Colombo, ele é nota 5 no MEC, né? Uhum. Eu gostaria de saber um pouco de como que foi isso, né? Como é que foi essa avaliação do MEC, se eles vieram até aqui, como que foi todo esse processo aí? Então, a pergunta é muito interessante, porque essa pergunta, ela nos leva a um momento, de pandemia, né, a gente estava passando um momento de pandemia, o curso funcionou o primeiro ano presencial e logo em seguida veio uma pandemia, né, e a gente ficou 2 anos praticamente tendo aula remota com os estudantes. Então os alunos sofreram bastante, né, foi um desafio muito grande na época como coordenador. Eu lembro que eu trabalhava na média, de 10 a 12 horas por dia,
para poder dar conta, né, da demanda burocrática, para poder, os alunos terem aula. E aí foi um momento muito frágil, tanto de docentes, servidores e também dos estudantes, então tinha que ter muito compreensão. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi abrir meu WhatsApp, né, então todos os alunos tinham meu WhatsApp, tinha tanto é que tinha aluno que ia mandar o WhatsApp para mim sábado à noite, né. Minha esposa não gostava muito, mas, eu achei importante naquele momento, né, em pleno 2020, né, que foi um ano difícil para toda a humanidade, né. E eu lembro que nesse período também, de 2019 a 2021, foi o processo que foi analisado para o reconhecimento do curso, né. Então o MEC também ele fez a avaliação remota, não por causa da pandemia, foi feita uma avaliação remota, né. Mas para mim foi uma grata surpresa nós, conseguirmos a nota máxima no curso, na avaliação do curso, do TADS. Eu quero deixar registrado aqui que no campus, o primeiro curso que tirou uma nota 5 foi o nosso, foi o TADS. Então isso para nós é uma alegria muito grande, né, uma satisfação muito grande. Eu particularmente não esperava conseguir tirar essa nota 5 porque nós tínhamos dificuldades com infraestrutura, por exemplo, laboratórios, e a gente montou 2 3 professores que nos ajudaram, eu mais 1, 2 professores, e alguns alunos nos ajudaram também a puxar computador para poder montar, pra vocês terem uma ideia, né. Então a gente tinha um ambiente muito precário, né, no início ali, né, tínhamos dificuldades. E então, assim, o que o MEC avaliou, que a gente pôde observar, é a organização do curso, a parte burocrática, deu muito trabalho, a gente conseguiu organizar toda a parte administrativa do curso, né, então tudo que era feito, tudo registrado, né, tudo colocado no SEI, que é um sistema de informática, né, onde a gente coloca toda a parte de processos, né, administrativos. E e quando chegou a avaliação, eles avaliaram tudo, biblioteca, avaliaram sala de aula, laboratório, tudo. E foi uma grata satisfação a gente receber a nota 5, né. Claro que eles possivelmente, né, dada a situação de pandemias, né, foram compreensivos algumas falhas que nós tínhamos aqui de infraestrutura, tudo, né. Mas foi, assim, muito prazeroso saber que o nosso curso foi o primeiro a ser avaliado, e não somente foi ser o primeiro de graduação a ser avaliado, mas conseguir a nota máxima, que é 5 no NEC, né. Então isso foi uma satisfação muito grande, e é uma espécie de um selo de qualidade. Ah, claro, é óbvio, ninguém aqui vai falar de a gente não é utópico, né, a gente tem as nossas falhas, né, tem, cada professor sabe, né, tem, assim, as limitações, mas dentro dessas limitações, essas falhas, a gente tenta entregar o melhor para o estudante, né. Então, eu lembro que foi um processo bastante cansativo, e foi um processo pessoal. Na época eu estava fazendo doutorado também, então foi assim, compartilhando um pouquinho com vocês também, minha esposa estava entrando num câncer de mama, então foi um processo bastante difícil para mim também, pessoal, né. Então foi uma enxurrada de desafios que tinha na época. Eu lembro que eu até pensei em desistir do doutorado, graças a Deus não desisti, e foi muito bom ter feito doutorado, né. E e assim, conseguir essa nota 5 foi algo fora de série, foi algo assim, não tenho como colocar isso em palavras para vocês. E assim, é uma alegria muito grande ter conseguido esse selo de qualidade, né. E então foi muito bom, foi muito bom. Certo, professor. No caso, já partindo para um possível final, se o senhor pudesse deixar um recado para o futuro do curso, pensando aqui daqui uns 10 anos, se você pudesse deixar uma mensagem para as próximas turmas, quais seria e como você colocaria essa mensagem? Uma cápsula do tempo, né, você tem Não, é o cara que iniciou, né, ali. Pois é, vocês estão falando especificamente do curso do TADS, é isso? isso. Eu diria, claro, que, a gente sempre tem que fazer ajustes no curso, né. Então, o que eu diria para o estudante daqui 10 anos é que possivelmente ele não vai ter a mesma matriz curricular que vocês estão tendo agora. Então eu diria que daqui 10 anos vai precisar continuar de profissionais na área de TI tanto quanto hoje, então a oportunidade vai continuar só aumentando, né.
eu diria que se você está em busca, você é aluno do futuro, está em busca de oportunidades, você está na área certa. É a nossa área de tecnologia. E principalmente para o aluno do futuro, que já é um aluno que já desde o ensino fundamental, porque você está pensando daqui 10 anos é ensino fundamental, jardim de infância, ensino fundamental 1 ali, né, ele seria o aluno do ensino fundamental 1. Eu diria assim, tenha senso crítico, para que você porque a gente percebe que a inteligência artificial está acelerando muitas coisas, né, e aí o grande problema que eu vejo é que as pessoas deixam de confiar na base de conhecimento, então invista, você é aluno do futuro, invista muito na tua base, a base é ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Esses ensinos, na minha opinião, deveriam ter os melhores salários dos professores, não é meu salário não, porque eu já pego os alunos já com formação. Se o aluno tem uma base excelente, que é o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ele não vai ter problema nenhum no futuro para fazer uma graduação ou ele ser autodidata para ele aprender sozinho, qualquer coisa. Agora, se ele tem um problema na base, aí é complicado, porque daí você sempre vai estar na graduação corrigindo. Então, você é aluno do futuro, invista na base, preste bastante atenção nas aulas lá do professor, da professora do ensino fundamental, de primeira a quarta série, de quinta série ao nono ano, e assim por diante. Preste bastante atenção, porque é ali que vai definir o teu futuro, como você vai ser a tua qualidade profissional e também como vai ser a tua vida pessoal, porque se você tiver uma vida profissional bem resolvida, a tua vida pessoal também vai estar bem resolvida de certa forma. O que eu poderia falar para vocês, né, é vocês continuarem estudando, né, a gente sempre tem que continuar estudando. Essa ideia, né, você não pode parar de estudar, o estudo, ele faz parte da vida da gente, se a gente estaciona, né, a gente a sinapse aqui com o nosso cérebro, né, eles não trocam, né, então uma das coisas que eu tenho que fazer agora, né, eu tenho acredite você ou não, eu tenho 42 anos de contribuição com o INSS, que ainda falta mais 5 para poder pagar um pedágio aí, mas, eu vão ter que me aguentar por menos mais uns 10 anos aqui ainda, né. Eu pretendo ficar até os 65 anos pelo menos. E assim mesmo, depois de conseguir a aposentadoria, eu quero continuar trabalhando, né. Claro que eu vou diminuir o ritmo e eu vou procurar fazer eu gosto muito de pesquisa, então eu quero continuar trabalhando com a parte de pesquisa, análise de dados, que eu gosto muito, ciência de dados, né. O meu doutorado, eu trabalhei muito com ciência de dados, né, eu trabalhei com a Covid, então foi muito legal a área que eu escolhi, eu trabalhei com dados de pacientes que tiveram Covid grave e que estavam internados no hospital de clínicas e também no Laboratório Municipal de Curitiba, então eu tive acesso a uma quantidade muito grande de dados, né, e foi muito legal, isso propiciou a desenvolver uma tese que me trouxe satisfação e também, produção de artigos, né, eu produzi 2 artigos, né, e tem um terceiro que eu quero ainda escrever esse ano, que eu vou publicar também, e então foi muito prazeroso, então a gente nunca deve parar de estudar, né, o estudo é essencial, então você não pode parar, né. E você tem que procurar fazer, coisas que te deem prazer, né. Já que você tem que trabalhar, então tenta trabalhar com uma coisa que te dê prazer, se possível, né. Então esse é o segredo, acho que de você ser bem-sucedido, e bem-sucedido não quer dizer ser rico, tá. Que as pessoas colocam, ser bem-sucedido como ser uma pessoa que tem que ter muito dinheiro, e tal. Se tendo suficiente, né, mais que suficiente, né, a gente tem mais do que suficiente, uma boa casa, um carro, mas acima de tudo ter uma família para poder usufruir disso aí, né, porque não adianta nada você ter carro e casa, né, as coisas boas, materiais, mas não ter com quem compartilhar, né. Exa o sentido da vida enquanto estamos aqui é você desfrutar daquilo que a teu trabalho oferece para você, mas desfrutar com as pessoas que você ama, né. Então é isso que eu deixaria para você que está nos assistindo e para os rapazes que estão aqui na mesa. Muito obrigado, Francisco. É isso, e para finalizar, a gente trouxe um brinde, hein, pro senhor. Maravilha! Bom, é só uma lembrança por você ser nosso primeiro convidado aí do Mais uma pra coleção? Isso, você for tomar um cafezinho, Fica bonita, tô sabendo aqui no pessoal do
Podtades, né? Me sinto honrado pelo convite e agradeço essa lembrança. Pode ter certeza que vou tomar muito cuidado para não quebrar ela, porque é uma forma da gente levar com carinho, né? De momentos que a gente tem e umas lembranças dessas nos ajuda a ter, né? a- as boas memórias, né? A recordar as boas memórias que a gente teve, né? E sem dúvida, né? Que vocês aí, o TADES 2024, sem dúvida que faz parte da minha história, né? E muitos de vocês são alunos que eu vou estar orientando no TCC, então com certeza nós temos uma história juntos, né? A história de vocês faz parte também da minha história. Então eu desejo para cada um de vocês sucesso, sucesso na carreira profissional, sucesso na vida pessoal de vocês também. E para mim é um prazer poder participar e eu agradeço o convite gentil que vocês fizeram de participar desse Podtados. Pode ter certeza que o senhor deixou o seu legado aqui no campus, com certeza que vai durar o resto da vida, né? E para fechar, professor, né? A gente teve o fechamento do curso, né? O fechamento do Podtades, né? Uma frase para quem está pensando em entrar. Se o senhor tivesse que definir o curso TADES aqui do IFPR Colombo em uma frase, para quem está pensando em entrar, qual seria? Essa pergunta também é uma frase, que responsabilidade, uma frase, né? Eu diria o seguinte pro estudante, né? Faça tudo bem feito, com bem, com dedicação. Aproveita o tempo. Tempo é uma unidade de medida que passa rápido, né? E se você não aproveita o tempo, mais à frente você vai acabar se arrependendo. Então, para que você tenha boas memórias, aproveite bem o seu tempo. Agradecemos muito a tua participação aqui e espero que esse vídeo, né, o que foi gravado aqui, sirva para muitas pessoas que estão nos assistindo, para muitos alunos que têm interesse em entrar no curso, conhecer um pouco mais, e espero que sirva bastante. Porque nós que estamos aqui no curso já desfrutamos bastante dessa experiência, daquilo que o senhor tem para trazer para nós, então nós somos muito gratos e agradecemos aí a tua presença nesse Podtades. Obrigado pelo convite.